Uma boa tarde a todos os irmãos que se encontram presentes aqui na nossa casa na tarde de hoje, também todos aqueles que estão nos assistindo online, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós começarmos então os trabalhos de hoje, nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que têm contribuído conosco com a campanha do novelo de lã. E aqueles também que ainda não sabem. Então, nós estamos arrecadando lãs de todos os tipos. Pode ser sobra de lã que os irmãos tenham em casa, porque as meninas estão, então, confeccionando, como já faziam anteriormente, as roupinhas de bebê, as mantinhas também, agora no inverno, e também estão confeccionando meias de lã, para o lar de idosos. Então, todos aqueles que puderem e quiserem estar colaborando conosco, as doações são muito bem-vindas. Que nós possamos, então, nesse instante, onde nós escolhemos cuidar um pouquinho de nós, do nosso espírito, que nós possamos aproveitar esses momentos, nos desconectando do dia a dia lá fora, das nossas correrias, dos nossos afazeres, e que nós possamos então nos conectar neste instante com o nosso anjo de guarda, com aquele espírito protetor de cada um de nós. Nos conectando também com toda a equipe espiritual que nos assiste nessa tarde, para que todos nós possamos sair daqui hoje levando tudo aquilo que nós já somos merecedores. Tranquilidade. Deus, não deixes a agitação do dia extinguir a minha serenidade, o meu controle. Mesmo que eu tenha que estar presente aqui e ali, ocupar-me de vários assuntos, tomar decisões rapidamente e lidar com pessoas mal-humoradas. Dá-me tranquilidade, espírito de análise e silêncio interior, de maneira que a agitação de fora não provoque turbulências em mim. Como sei que estás a me ajudar, vou criar um anteparo, uma barreira interior que impeça a perturbação. Quero ser bom e amigo todo o tempo. Conserva, ó Deus, o sorriso em minha boca, a suavidade nos meus olhos e deixa que uma grande harmonia se estabeleça no meu coração. Que as dificuldades não mandem em mim, jogando-me de um lado para o outro, mas que eu mesma que me governe e oriente. Por tudo te agradeço. Obrigada, Deus, muito obrigada. Então, neste momento, nós teremos comentário do Evangelho pela Mary. Uma boa tarde a todos os irmãos presentes na nossa casa, de ambos os planos da vida, e a todos aqueles que nos assistem ou nos assistirão mais tarde pelas nossas redes sociais aqui da nossa casa. O nosso desejo de muita paz a todos nós. Nós trouxemos como título das nossas reflexões da tarde o que estamos buscando. Mas antes de nós começarmos as nossas reflexões, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu vivi nestas 2 semanas, em que eu estava buscando alguma coisa para a reflexão deste dia. E por que nós escolhemos repartir com os irmãos esta experiência?
para que os irmãos aqui presentes e aqueles que nos ouvirão ou nos assistirão mais tarde possam ter consciência de que todos nós, independente de estarmos sentados aí nos bancos ou aqui atrás desse púlpito, desta mesa, nós não somos melhores uns que os outros. Todos nós somos iguais em humanidade. Todos nós temos aqueles dias que nós nos angustiamos por respostas que muitas vezes nós não sabemos aonde encontrar. Mas, graças à misericórdia divina, nós temos o Evangelho, que é aquela bússola, que é aquele mapa, que é aquela mão amiga onde nós vamos encontrar muitas respostas. Mas também nós temos amigos muito queridos que compartilham essa existência conosco. E que pode ser que, como o ditado aquele, que seja o outro anjo de uma asa só, que juntos com a nossa asa nos permitem alçar voos. Pois então, fazem 2 semanas ou mais, porque nós buscamos inspiração para estes momentos de reflexão um bom tempo antes. Mas vamos dizer assim que fazem umas 2 semanas que nós procuremos temas, nós lemos mensagens, nós buscamos inspirações nas mensagens do Evangelho, anotações, mas parecia que nada, e na verdade nada, nos tocava o coração. Mas posso dizer para vocês que nessa experiência eu fiquei com vários alinhamentos para reflexões. Mas parecia que nada tocava o nosso coração. E isso foi nos preenchendo com uma certa apreensão, com uma certa angústia. Até que, numa conversa com alguém, onde nós nos desabafávamos sobre essa nossa angústia, essa nossa incerteza, de que nada para este trabalho de hoje à tarde nos tocava o coração. E aí, então, nós fomos despertados da seguinte forma. Quem sabe tu estás vivendo uma experiência, aquela experiência que possivelmente tantas pessoas têm quando chegam, por exemplo, aqui à casa espírita. E nós sabemos que a misericórdia divina, que os amigos espirituais nos permitem passar por essas experiências, justamente para que a gente possa pensar, repensar, conhecer a nós mesmos e entender que estas inseguranças, que esta busca por alguma coisa que nós não conseguimos saber o que é e nem encontrar muitas vezes, é a experiência da maioria de nós e de nós que estamos aqui hoje. E aí, essa pessoa disse, quem sabe tu estás passando justamente por essa experiência para entender que todos aqueles que te ouvirão, quem sabe, neste dia, estão buscando algo que nem sempre sabem nomear. E aí eu pensei, quantos de nós chegamos na casa espírita, ou em qualquer um outro momento, ou em qualquer um outro tempo, ou qualquer uma situação da nossa caminhada nessa existência. Quantos de nós
muitas vezes chegamos ou nos encontramos cansados, preocupados, sobrecarregados, sem respostas, sem inspiração, sem saber exatamente o que estamos buscando. E foi esta, meus irmãos, a experiência que eu tive o privilégio, pela misericórdia divina, de viver nestas 2 semanas. E então nós nos lembramos nesta conversa de uma pergunta de Jesus aos discípulos de João, quando ele foi apresentado, quando João apresentou o Cristo aos discípulos, e que eles resolveram segui-lo. Eram 3 apenas. Então o Cristo, vendo que de longe eles o seguiam, Cristo virou-se para eles e perguntou. Isto está lá em João, capítulo 1, versículo 38. O que buscais? O que buscais? E hoje, então, nós nos perguntaríamos para nós mesmos, individualmente. Por que individualmente? Porque cada um de nós vai ter uma resposta para esta pergunta, com certeza. E ela é individual. E pode ser que nós façamos esta pergunta, pode ser que a resposta seja a mesma, a indagação até seja a mesma, mas nós responderemos segundo o nosso entendimento. Então a pergunta para nós: o que nós estamos buscando? Dentro daquela pergunta do Cristo, o que buscais? O que nós estamos buscando todas as tardes de quarta-feira, quando nós viemos aqui na Casa Espírita? Será que todos nós já paramos para pensar profundamente, verdadeiramente, o que nós estamos buscando aqui? Porque nenhum de nós vem aqui simplesmente por vir aqui na quarta-feira de tarde. Nós viemos aqui em busca de algo, com certeza. Será que nós estamos buscando a paz em meio à vida tão agitada? Será que estamos buscando saúde quando o corpo está doente? Será que nós estamos buscando consolação quando o coração sofre? Será que nós estamos buscando sentido quando tudo parece vazio? Ou será que nós estamos aqui buscando Deus sem mesmo perceber? Muitas vezes, meus irmãos, nós buscamos soluções imediatas, porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos, às vezes, soluções e respostas para ontem. E foi o sentimento que me invadiu ontem à tarde. Eu precisava de uma resposta que me tocasse o coração, do que nós iríamos refletir hoje à tarde. Mas Jesus, este irmão mais velho, este mestre, este guia e amigo, ele nos convida a uma busca mais profunda, a busca do conhecimento de nós mesmos. E aí, quando nós temos, como ontem à noite nós conversávamos aqui, já na última parte dos nossos estudos, na reunião mediúnica que eu dividi com os companheiros desta experiência, e aí um companheiro disse: nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Será que, ou quando
nós temos estes ouvidos de ouvir, este convite do Mestre Jesus, para que nós possamos alcançar as respostas neste conhece-te a ti mesmo, nesse autoconhecimento que Joana de Ângeles vem nos convidando em todos os livros que nós temos estudado até agora, que nós precisamos nos conhecer neste autoconhecimento. Aí então, com certeza, o Cristo vai nos fazer uma outra pergunta. Está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 41. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Possivelmente o Cristo sabe, ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos buscar. Que queres que eu te faça? Porque, meus irmãos, entre a pergunta, que buscais? E esta outra, que queres que eu te faça? Existe aí um caminho de autoconhecimento. Porque para nós sabermos verdadeiramente o que nós queremos que o Cristo nos faça, ou então o que nós queremos que Ele nos auxilie a encontrar, existe um grande caminho deste autoconhecimento, desta autoanálise. Analisar os nossos sentimentos, as nossas emoções e buscar aquilo de que nós realmente somos. E que muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes nós nos sabotamos. Nós damos um apelido, vamos dizer assim, para aquilo de que realmente nós queremos. E quando nós colocamos um outro nome naquilo que nós realmente precisamos e buscamos, nós deixamos de buscar. Nós deixamos de buscar. Então, primeiramente, nós precisamos descobrir o que procuramos, o que realmente procuramos. Depois, então, permitamos que o Cristo trabalhe em nós, que Ele realize esta segunda pergunta que nós lemos aqui, que queres que eu te faça? Vai ter uma pequena história. Conta-se que um viajante caminhava pelo deserto procurando uma fonte. Perguntava a todos onde encontraria água. E após dias de busca, encontrou um velho sábio que lhe disse: você procura água há dias, mas percebeu que está carregando um cantil vazio preso à sua cintura? O viajante então respondeu: sim, eu procuro água há dias e o cantil está vazio. O sábio então sorriu e concluiu com esta frase: justamente por estar vazio é que pode ser preenchido. Muitos de nós, meus irmãos, só encontramos a fonte quando reconhecemos a própria sede. Porque enquanto nós não entendermos o que nós estamos buscando, nós vamos passar por esta fonte muitas vezes sem reconhecê-la. Quantos de nós, quando entramos num templo religioso, aqui no centro ou em qualquer um outro segmento religioso, quantos de nós entramos dizendo que estamos procurando, por exemplo, a cura, mas talvez estejamos apenas buscando a esperança, ou então somente a esperança.
Quando nós entramos num templo, ou então entramos aqui na casa espírita, procurando respostas, mas talvez estejamos buscando acolhimento. Quantos de nós dizemos que entramos aqui buscando a paz, mas talvez estejamos buscando Deus? Quantos de nós dizemos que estamos aqui buscando ajuda para um problema que nós sozinhos não conseguimos resolver, mas talvez estejamos buscando a nós mesmos, sem compreender, sem perceber. E quando Jesus pergunta: que buscais? Ele não está apenas querendo uma resposta. Ele está nos convidando a cada um de nós, e nós tornamos a dizer individualmente, a olhar para dentro de nós mesmos. E o mais consolador é saber que o Cristo acolhe a todos nós que chegamos confusos, cansados, preocupados, sobrecarregados, sem resposta, sem inspiração, sem saber exatamente o que estamos buscando. Porque ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É para estes que eu vim. E os primeiros discípulos também não sabiam exatamente o que estavam buscando. Eles apenas sentiram algo em Jesus que os atraiu a ele. E a resposta do mestre foi simples. Está em João, capítulo 1, versículo 39. Vinde e vede. Quando ele respondeu àqueles discípulos: vinde e vede. Esta é também, este é o convite para nós também. Ele não ofereceu uma teoria, não fez um discurso, não entregou respostas prontas, apenas convidou a experiência. Ele apenas nos convida para vivermos a experiência, para que possamos compreender realmente o que estamos buscando. E é assim até hoje. Muitos de nós chegamos, por exemplo, aqui na casa espírita, sem saber exatamente o que estamos procurando. E o Cristo continua a nos dizer: venha, caminhe, experimente, permita-se encontrar. Nem sempre encontramos o que estamos procurando. Nem sempre encontraremos aquilo que estamos procurando. Mas sempre encontraremos o que realmente precisamos. Até mesmo nas respostas. Por exemplo, alguém vem buscar uma cura e encontra a resignação. Outro vem buscar uma resposta e encontra a fé. Outro vem buscar consolo e encontra o serviço. Outro vai buscar Deus e acaba encontrando a si mesmo. Porque no fundo, a pergunta de Jesus continua ecoando para cada um de nós: que buscais? E talvez a resposta mais sincera seja: Senhor, ainda não sei completamente, mas estou aqui porque meu coração continua te procurando. Então, meus irmãos, que nós possamos, dentro das nossas dúvidas, das nossas incertezas,
das nossas aflições, que nós possamos ter ouvidos de ouvir este chamado do Cristo. Quando ele diz: vinde e vede. E dentro da pergunta, o que buscais? Nos permitamos, meus irmãos, a viver a experiência. Pode ser até que ela não seja muito agradável, porque possivelmente não vai ser da forma que nós gostaríamos. Mas com certeza vai ser como era preciso para que nós possamos ter esse despertar de consciência. Para que nós possamos ter este conhecer a nós mesmos. Dentro deste autoconhecimento, da autoavaliação, que nada mais é do que prestarmos atenção nas nossas emoções, naquilo que verdadeiramente nos toca o coração, ou então naquilo que nós perguntamos, mas por que não nos toca o coração? Porque possivelmente não era aquele o caminho ainda. No momento, nós precisaríamos, ou vamos precisar, parar, rever a nossa história e começar um novo caminho. Depois de termos esta compreensão, vamos sim voltar àquele mesmo caminho aonde nós estávamos buscando aquelas respostas que não nos tinham tocado o coração ainda. Que nós possamos, meus irmãos, nesta tarde, ter esse despertar de consciência e entender que muitas vezes o que nós buscamos não encontraremos daquela forma, mas que com certeza encontraremos aquilo que é o necessário para esse nosso despertar de consciência. Que a paz do Mestre Jesus se faça com todos nós.